Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, esse é mais um vídeo da disciplina de soluções de equilíbrio de fases. E nesse vídeo eu vou retomar o conceito de potencial químico, a influência da temperatura e da pressão no potencial químico. A gente vai analisar aqueles diagramas de potencial químico por temperatura. E no final do vídeo eu vou mostrar um conteúdo novo, que é a influência da pressão na pressão de vapor do líquido. Ok, pessoal? Então vamos começar aqui. Inicialmente, como a gente falou, a disciplina sobre termodinâmica, ou melhor, a aula sobre termodinâmica das transições de fase. E para falar de termodinâmica das transições de fase, a gente precisa definir o potencial químico. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, pessoal, bem explicadinho sobre o potencial químico que você pode ver depois, ok? Como a gente já viu em aula, pessoal, para substâncias puras, potencial químico nada mais é do que G molar. Como você vai ver em outro vídeo, quando a gente fala de uma mistura, potencial químico é energia livre parcial molar, que tem um significado um pouquinho diferente, ok? Por que é importante definir potencial químico quando se fala de termodinâmica de transições de fase? Isso porque no equilíbrio de fases, pessoal, o potencial químico é o mesmo em todas as fases. Então, se você tem uma substância pura e você está, por exemplo, no ponto triplo, o potencial químico da substância nas três fases vai ser o mesmo, ok? Então, estar em equilíbrio de fases, quando a gente pensa numa substância pura, significa que o potencial químico da substância é o mesmo em todas as fases que estão em equilíbrio, ok, pessoal? E a gente pode também definir fase estável em termos do potencial químico. Então a gente já viu na aula passada que uma fase estável é uma fase que corresponde ao mínimo de G, enquanto que uma fase meta-estável é uma fase que não está no mínimo de G, mas a cinética de mudança é muito lenta, ok? Em termos de potencial químico, a gente pode dizer que uma fase estável ou as fases estáveis correspondem à fase de menor potencial químico. A gente representa o potencial químico por essa letra grega μ, a uma dada pressão e temperatura, ok? Então, quando a gente fala de transição de fase, a gente fala, ou para uma substância pura, a gente pensa na influência de pressão e temperatura, que nem a gente discutiu em outro vídeo. Então, o que a gente vai analisar aqui é a influência de pressão e temperatura no potencial químico. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Então, a influência de T e P em μ é descrita pela seguinte equação. Essa aqui é uma equação que a gente estuda na termodinâmica, depois de combinar a primeira e segunda lei. dG é igual a VdP menos SdT. Então, a gente aprende essa equação quando estuda termodinâmica dessa forma, sem falar em grandezas molares. Agora, quando a gente vai estudar a transição de fase, a gente pega essa equação e divide os dois lados pelo número de mols e vai escrever dμ é igual a VmdP menos SmdT, ou seja, G dividido pelo número de mols vai dar μ, o volume vai ficar o volume molar e a entropia vai virar uma entropia molar. Dessa relação aqui, pessoal, a gente pode tirar as seguintes equações que são bem importantes e que a gente vai analisar bastante depois. Derivada parcial do potencial químico em relação à temperatura, a pressão constante é igual a menos Sm. E a derivada parcial do potencial químico em relação à pressão, a temperatura constante, é igual a Vm volume molar. A gente obtém essas relações dessa equação aqui de cima, né? Quando a pressão é constante, dP aqui é zero. Então, eu vou poder escrever que dμ vai ser igual, ou melhor, dμ sobre dt vai dar menos Sm. E quando a temperatura é constante, dt é zero. Então, você pode ignorar esse termo aqui, né? E você vai ter apenas dμ sobre dP igual a Vm. No outro caso, para ficar mais claro, se pressão é zero, ou melhor, se a pressão é constante, dP é zero, esse termo sai fora, eu tenho que dμ sobre dt é igual a menos Sm. A gente obtém essas duas relações aqui que são bastante úteis. A gente vai interpretar, pessoal, essa relação com relação ao seguinte gráfico, que a gente já viu em aula também. A gente faz um gráfico de potencial químico por temperatura para uma substância pura e a gente vai fazer um esboço de como varia o potencial químico nos três estados físicos. Então, aqui eu escrevi uma reta para o estado sólido, uma outra reta para o estado líquido e uma outra reta para o estado gasoso. Observe que em todos os casos as retas são decrescentes, isso porque, como mostra essa relação, o potencial químico varia com a temperatura segundo menos a entropia molar. E se você lembrar lá da terceira lei da termodinâmica, a entropia das substâncias, considerando cristais perfeitos, em 0 Kelvin é zero.
Então, a entropia molar acima do 0 Kelvin vai ser sempre um valor positivo. Então, como essa relação aqui é menos SM, vai ficar uma inclinação negativa. A reta do estado gasoso é mais inclinada que a reta do estado líquido, que é mais inclinada que a reta do estado sólido, porque a entropia de um gás é maior que a entropia de um líquido, que é maior que a entropia de um sólido. E você pode lembrar disso simplesmente lembrando que para você passar, por exemplo, de um líquido para um vapor, você tem que aquecer o líquido. E quando você calcula a variação de entropia, ΔS igual a Q sobre T, você vai ter um aumento de entropia, porque se a substância recebeu calor, o calor vai ser positivo, o ΔS vai ser positivo. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui no diagrama. O que tem interessante aqui nesse diagrama? Observe que a temperatura de fusão corresponde à temperatura em que a reta do sólido cruza com a reta do líquido, ou seja, o potencial do sólido e do líquido são iguais. E a temperatura de ebulição corresponde ao ponto em que a reta do líquido se encontra com a reta do estado gasoso, ou seja, estado gasoso com igual potencial químico que o estado líquido, temos a temperatura de ebulição. Além disso, pessoal, é importante observar que por que abaixo da temperatura de fusão a substância é sólida? Porque abaixo da temperatura de fusão a fase sólida é que tem o menor potencial químico. Essa linha tracejada aqui, ó, mostra como seria o comportamento do líquido abaixo da temperatura de congelamento. A gente vê que o potencial químico do líquido abaixo da temperatura de congelamento é maior que o potencial químico do sólido. Então, a substância fica no estado sólido, que é a fase mais estável. Entre as temperaturas de fusão e de ebulição, a gente vê que o potencial químico da fase líquida é o menor. Né? Aqui seria a extrapolação do potencial químico da fase sólida e essa reta aqui tracejada seria a extrapolação para o estado gasoso. Então a gente vê que entre essas duas temperaturas, a fase líquida é a que tem menor potencial químico, logo vai ser a fase mais estável. Já acima da temperatura de ebulição, quem tem um menor potencial químico é o estado gasoso. Aqui seria a extrapolação do líquido e aqui é do sólido. Então, como a gente falou no início, pessoal, uma fase estável é a fase de menor potencial químico. Então, esse diagrama ajuda a entender a temperatura de transição e por que em certa região a gente tem uma determinada fase ao invés de outra. Ok, pessoal? Agora, para analisar o efeito da pressão no potencial químico, a gente vai continuar com esse diagrama de potencial químico por temperatura. Vamos fazer uma análise um pouco diferente, ok? A gente também já viu esse diagrama, um diagrama parecido com esse, pessoal, na aula. Vamos ver aqui com bastante atenção. Então aqui, ó, só para a gente pegar aqui o gancho, o efeito da pressão no potencial químico ele é melhor observado quando se analisa o efeito da pressão no ponto de fusão. Então a gente vai analisar aqui rapidamente o ponto de fusão para uma substância qualquer numa pressão e numa pressão mais elevada, ok? Então vamos olhar inicialmente esse diagrama aqui na esquerda. Tá um pouco aqui apertado aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Isso, acho que assim ficou um pouco melhor. Olha só o seguinte, pessoal. Essas duas retas aqui, ó, que estão em preto, não sei se está muito fácil de ver a diferença das cores, seria para uma pressão baixa, ok? Aqui seria a reta do estado sólido e aqui a reta do estado líquido, ok? Esse diagrama aqui à esquerda, ele é um diagrama genérico para uma substância em que a gente tem que o volume molar da fase líquida é muito maior que o volume molar da fase sólida, ok? A gente precisa analisar esses dois casos que são diferentes. Nesse caso, se o volume molar da fase líquida é muito maior que o volume molar da fase sólida, quando a gente aumentar a pressão, o volume, o potencial químico da fase sólida vai aumentar um pouquinho, porque dμ dP é igual a Vm, ok? Então, aumentou a pressão. Se o volume molar da fase sólida é pequeno, você vai passar dessa reta preta para essa reta azul. E se o volume molar da fase líquida é bem grande, você vai ter um aumento bem considerável. Então, o potencial químico do líquido vai passar daqui para essa reta aqui em cima, ok? Então, essa distância aqui, que eu poderia escrever aqui, ó, essa distância e essa daqui, ó, dá a variação do potencial químico do sólido e do líquido com uma variação de pressão, ok? O que acontece com o ponto de fusão nesse caso, pessoal? Inicialmente, a pressão baixa, o ponto de fusão era aqui.
agora veio para cá. Ou seja, ocorreu um aumento no ponto de fusão. Aí a gente tem a situação contrária, quando o volume molar do sólido é maior, bem maior que do líquido. Nesse caso, novamente, essa reta seria potencial químico do estado sólido e essa do estado líquido para uma pressão baixa. Já essas duas aqui seria, de novo, para o sólido e líquido numa pressão mais alta. Se o volume molar do sólido é muito maior que do líquido, quando eu aumentar a pressão, a reta do sólido vai aumentar bastante e a do líquido vai aumentar um pouquinho. O que acontece com o ponto de fusão aqui? Era TF1 e foi para TF2. Reduziu, ok? O que a gente pode concluir aqui, pessoal? A influência da pressão no ponto de fusão vai depender dos volumes molares da fase sólida e da fase líquida. Dependendo que fase tem o maior volume molar, o ponto de fusão vai aumentar ou diminuir com o aumento da pressão. Esse é um ponto bem importante. Vamos ver aqui rapidamente, em mais detalhes aqui, ó. A gente pode resumir da seguinte forma: um aumento da pressão aumenta o ponto de fusão se o volume molar do líquido for maior que o volume molar do sólido, o que equivale a dizer que o sólido é mais denso. Eu fiz aqui um esboço, pessoal, de dois diagramas de fase bem úteis que a gente já viu, inclusive. Aqui faltou esboçar um outro aqui, né? Vou fazer depois um esboço rapidinho ali, que a gente já viu na aula passada, ok? Esse aqui à esquerda, pessoal, é um esboço para o comportamento da água. Temos aqui pressão por temperatura e a característica mais interessante é que a reta que separa aqui a região do estado sólido da região do estado líquido, ela tem uma inclinação negativa. Significa dizer que se a pressão aumenta, o ponto de fusão aqui diminui. Logo, como que a gente acabou de ver, a gente está nessa situação aqui, ó, na situação em que o volume do sólido, volume molar do sólido, ou seja, do gelo, é maior que o volume molar da água líquida. E que observação a gente pode fazer para confirmar isso? O fato de que quando você coloca uma garrafa contendo líquido no congelador, a garrafa pode estourar, ok? Por quê? A massa que tem ali é constante, mas quando forma o gelo, o volume dele é maior, então ele vai se expandir e estoura a garrafa, ok? Vou fazer um esboço aqui rapidinho agora, pessoal, do outro diagrama que eu acabei esquecendo de colocar aqui, para dar o comportamento mais clássico, ok? Bem rapidamente, fiz um esboço ali de como fica para o CO2, né? Que seria o comportamento para o CO2. A gente vê que aumenta a pressão, aumenta o ponto de fusão, porque a inclinação dele é para a direita, enquanto que a água tem uma inclinação assim, a maioria das substâncias tem uma inclinação assim na reta que separa o sólido do líquido. Então, nesse caso, para o CO2, o volume molar do líquido é maior que o volume molar do sólido. Ficou ali um pouco apertado, mas acho que deu para entender a ideia. Ok, pessoal? Para completar aqui, isso tudo a gente já viu em sala, né? Agora, para completar essa influência na pressão, a gente vai ver o que acontece com a pressão de vapor. No vídeo passado eu expliquei o que é a pressão de vapor, quando eu aumento a pressão sobre o líquido. Então veja bem, pessoal, se eu aumento a pressão simplesmente comprimindo o recipiente, não vai mudar muita coisa, porque como a gente viu, se eu estou nesse ponto aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar fácil de ver aqui, se eu estou nesse ponto, a pressão de vapor é medida aqui, certo? Se eu aumentar a pressão sobre a substância, por exemplo, vir para cá, a pressão de vapor não vai mudar, vai continuar aqui. Entretanto, se a gente pressuriza um gás sobre o recipiente, okay? Imagina que eu tenho um recipiente, está até a metade com líquido, e a parte de cima é só o vapor da substância. Vamos imaginar que no vapor da substância eu pressurizo um gás que é inerte, que não vai se dissolver no líquido. Okay? A gente vai imaginar que ele não vai interagir com o líquido. Nesse caso, vai ter uma influência na pressão de vapor, porque agora a pressão do líquido, a pressão de vapor da substância vai ser uma pressão parcial de vapor. E aí a gente pode imaginar que a pressão que eu coloquei ali pressurizando, ela meio que ajuda a empurrar moléculas do líquido que estavam na superfície para o vapor. Ou seja, vai botando uma pressão, vai tirando a molécula que estava ali no vapor. Aí a gente vai ver como é que a gente consegue
calcular o efeito dessa pressurização na pressão do vapor. E a gente vai usar aquela relação de potencial químico com a pressão, dmi dp, que a gente sabe que é igual a Vm, ok? Então vamos ver aqui em detalhes, pessoal, como é que funciona isso. Ó. Então, só para pegar um gancho aqui, adicionalmente, o aumento da pressão sobre o líquido por meio da pressurização de um gás inerte aumenta a pressão de vapor do líquido. Então vamos imaginar aqui o seguinte, estamos inicialmente na situação de não pressurização. Eu vou chamar aqui de uma pressão baixa, P1. Nesse caso, o potencial químico do líquido na pressão P1 é igual ao potencial químico do vapor na pressão P1. Okay? Agora vamos imaginar que eu faço ali a pressurização. Nesse caso, os potenciais químicos vão novamente atingir um equilíbrio e eu vou ter que o potencial químico do líquido na pressão P2 vai ser igual ao potencial químico do vapor na pressão P2, ok? Eles eram iguais no início e continuaram iguais, só que agora, naturalmente, com valores diferentes. Portanto, a gente pode dizer que a variação do potencial químico da fase líquida foi igual à variação do potencial químico da fase gasosa, ou seja, dmi do líquido é igual ao dmi do vapor. E daquela relação de potencial químico com pressão, a gente sabe que dmi é igual a Vm dp. Então, eu vou poder substituir o dmi do líquido por Vm do líquido dp, e depois eu vou poder substituir o dmi do vapor por Vm do vapor dp. É isso que eu fiz aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Ó. Então, eu escrevi aqui em cima, ó, Vm do líquido dp igual a Vm do gás dp. Perceba aqui, pessoal, que eu usei P grande para pressão sobre o líquido e um P menor para pressão do vapor, ok? Essa diferenciação, nesse caso, ela vai ser importante, já vai ficar claro o porquê, ok? Então, aqui eu tenho o volume molar do líquido, aqui o volume molar do gás. O lado esquerdo da equação vai ficar simplesmente Vm do líquido, dP, já vou explicar aqui os limites de integração. Aqui, pessoal, o volume molar do gás, a gente pode lembrar aqui da equação dos gases, PV igual a nRT, ok? Então, se PV é igual a nRT, eu posso escrever aqui V sobre N, que é o volume molar, é igual a RT sobre P. É isso que eu fiz aqui. Vai ficar RT sobre P, né, que eu já botei o P aqui embaixo, dP sobre P, ok? Então, passando daqui para cá, simplesmente troquei aqui o volume molar do gás por RT sobre P e já montei aqui a integral. Agora, veja bem, a pressão sobre o líquido vai mudar da condição inicial, que era a pressão de vapor do líquido puro, o asterisco aqui denota a propriedade do líquido puro, e vai até a nova pressão de vapor mais a pressurização que eu fiz. Eu chamei aqui a pressão adicional que eu coloquei de ΔP, ok? Então, veja bem, a pressão de vapor, ou melhor, a pressão sobre o líquido, vai mudar. Inicialmente era apenas a pressão de vapor do líquido puro, depois a pressurização vai ser a nova pressão de vapor, mais o excesso de pressão que eu coloquei. Agora, a pressão do gás vai mudar da seguinte forma. Inicialmente vai ser a pressão de vapor dele puro, e no final vai ser a nova pressão de vapor, ok? Por que é importante fazer essa diferenciação aqui? Ó? Uma coisa é a pressão sobre o líquido, que quando eu pressurizar, né, vai ter um excesso da pressão do gás inerte que eu pressurizei. Agora, a pressão do gás, que está em equilíbrio com o líquido, é uma pressão de vapor. Então, aquela pressão da pressurização não vai entrar aqui na integral para o gás, porque para o gás eu estou interessado apenas na pressão de vapor, ou seja, a quantidade de gás que está em equilíbrio com o líquido, ok? Resolvendo aqui, pessoal, no lado esquerdo vai ficar simplesmente V, volume molar do líquido, P, a nova pressão de vapor, mais ΔP, o excesso de pressão que foi pressurizado, menos P asterisco, ok? E no lado direito vai ficar RT ln de P sobre P asterisco. A gente sabe, pessoal, que P e P asterisco vão ser muito parecidos, e essa diferença, P menos P asterisco, é aproximadamente zero. Então, eu posso cancelar esse P com esse P asterisco e escrever simplesmente, já aqui rearranjando, volume molar do líquido, ΔP sobre RT,
é igual a ln de P sobre P0. Aqui é comum também a gente aplicar o inverso do logaritmo natural, fazer e elevado aos dois lados e escrever ali sem o ln. Vamos ver bem rapidamente aqui um exemplo que mostra como isso funciona, ok? Então vamos ver um exemplo aqui embaixo. Ó. Calcule o aumento da pressão de vapor da água a 25 graus decorrente da pressurização de gás inerte a 10 bar, ok? Então vem cá, pessoal. O volume molar da água líquida, evidentemente, 18 centímetros cúbicos por mol, que podemos escrever como 18 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por mol. Ok? Essa conversão, quem tem dúvida na conversão, eu também tenho um outro vídeo no canal que mostra isso em bastante detalhe, sugiro que vocês vejam. Ok? O ΔP aqui, pessoal, foi 10 bar, ok? Que a gente pode escrever como 1000 quilopascal, ou se preferir, como 10 na 6, ok? Então aqui, pessoal, eu montei aqui a conta, não precisamos fazer aqui em muitos detalhes. É importante ter em mente que todo esse termo aqui, ó, ele vai ficar adimensional, ok? Então você tem que ajustar as unidades para que ele fique adimensional. E a gente vai ver que resolvendo vai ficar 0,0073, que equivale a uma razão de P sobre P asterisco de 1,0073. Isso equivale a um aumento de 0,73%, ok? Ou seja, a nossa consideração de que a nova pressão de vapor não é muito diferente da pressão de vapor inicial, está ok, porque mudou apenas 0,73%. Ok, pessoal? Então, se você teve alguma dúvida, você pode deixar as questões, perguntas aí nos comentários, ok? À medida do possível eu vou ler e vou respondendo. Veja o vídeo quantas vezes precisar, essa é uma parte relativamente simples. Quem tem um Atkins pode procurar alguns exercícios relacionados a essa parte. É uma parte bem simples, ok, pessoal? E é isso. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí embaixo, compartilha com os colegas e nos vemos até a próxima aula. Valeu, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Valeu, pessoal.